Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Daiane, do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E nós daremos continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Nós iremos usar novamente o livro de língua portuguesa do Sistema SESI de ensino. E eu quero que todos peguem o livro. Vocês pegaram? Muito bem! E nós iremos abrir hoje na página de número 30. Vocês abriram aí? Lembram como é o número 30? Muito bem, é o 3 e o 0. E nós estamos conversando sobre a unidade 2. O que é? Adivinhas. Tem sido aulas muito divertidas, onde nós estamos aprendendo várias adivinhas. E hoje nós iremos realizar uma atividade onde tem várias adivinhas e nós deveremos encontrar a resposta correta para cada uma. E eu conto com a participação de todos vocês. Vamos lá? Atividade 4. Ouça a leitura que será feita pelo professor e pinte a resposta correta. O que é? Letra A. Dá muitas voltas e não sai do lugar? Crianças, eu tenho aí a pergunta e embaixo de cada pergunta eu tenho 3 retângulos e dentro de cada retângulo eu tenho uma palavrinha. Farei a leitura para descobrirmos qual é a resposta correta. Será o retrato? Será o relógio? Ou será o espeto? O que será que dá muitas voltas e não sai do lugar? Isso é o relógio. Mas onde será que está escrito relógio? Como será que é o re? R-U-E. Mas eu tenho 2 palavrinhas que começam com re. Reló. Muito bem. L-U-O. Então está no segundo retângulo. Podem pintar. Relógio. Pintaram? Muito bem. Agora vamos para a pergunta da letra B. Letra B. Sobe quando a chuva desce. O que será que sobe quando a chuva desce? Será o guarda-sol? Será o guarda-louça? Ou será o guarda-chuva? O que será que sobe quando a chuva desce? Muito bem! O guarda-chuva. Podem pintar. Pintaram? Muito bem. Agora nós iremos para a letrinha C. Coloquem o dedinho para vocês não pintarem errado. Vamos lá? Letra C. Tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar. Nossa, que adivinha difícil. O que será que tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar? Será a caixa de fósforo? Será o caixão? Ou será a caixa de papelão? O que será que tem mais de 10 cabeças? Muito bem, a caixa de fósforo. Podem pintar. Pintaram? Muito bem. Vamos então para a próxima adivinha? Letrinha D. Coloquem o dedinho aí. D.
anda com os pés na cabeça? Ah, mas essa está fácil, nós já brincamos com essa, adivinha? O que será que anda com os pés na cabeça? Será que é uma picada? Será que é o piolho? Ou será que é a pipoca? O que será que anda com os pés na cabeça? Muito bem, é o piolho. Mas onde será que está escrito piolho? As 3 palavrinhas começam com o mesmo pedacinho: picada, piolho, pipoca. Pi, vamos olhar no segundo pedacinho: pio. Muito bem, aqui no retângulo do meio, piolho. Pintaram? Muito bem, agora vamos para a letrinha E. Letra E é feito para andar, mas não sabe andar. Nossa, que adivinha desafiadora! O que será que é feito para andar, mas não sabe andar? Será que é o rei? O rei sabe andar, né? Será que é a rata? A rata também. Ou será que é a rua? A rua anda? Não, mas ela é feita para andar. Muito bem, é a rua. Muito bem, vocês pintaram? Isso, agora nós iremos para mais uma adivinha. A letrinha F. F fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O que será que fica cheio durante o dia e à noite fica vazio? Será que é o sapo? Será que é a salada? Ou será que é o sapato? O que será? Olha, muito bem, vocês estão espertos demais. É o sapato, sapato. Vamos pintar o sapato? Sapato. Muito bem. E vocês, olha, conseguiram pintar todas as adivinhas. Vocês estão de parabéns. Sem a ajuda de vocês eu não teria conseguido. Mas agora nós teremos um outro desafio. E eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu tenho aqui uma roleta. E eu irei girar a roleta. E a roleta tem vários desafios, várias adivinhas. E quando ela parar no marcador, nós teremos que descobrir a resposta correta. Vamos lá? Vocês me ajudam? Irei girar a roleta. Olha a roleta girando. Parou. Farei a leitura da adivinha. O que é? O que é? Tem pernas e não anda. Tem assento e não senta. O que será? Vamos encontrar a resposta? Vamos lá? É a cadeira. Olha que adivinha legal. Eu gostei. Vamos para mais uma? Olhem lá, a roleta parou. O que é? O que é? Cai em pé e corre deitado. O que será que cai em pé e corre deitado? Essa é fácil. Tenho certeza que vocês já ouviram essa adivinha. Muito bem. Vamos ver a resposta? É a chuva. Muito bem, crianças. Eu amei a participação de todos vocês. Tenho certeza que todos já realizaram bem certinho a atividade lá no livro. Olhem, parabéns! E nós brincamos com muitas adivinhas, foi muito legal. E a nossa aula termina por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana começamos a unidade 2 de língua portuguesa e estamos conhecendo, aprendendo sobre outros meios de se comunicar. Vimos aí sobre o bilhete, vimos o e-mail e a carta.
Já estão treinando aí na casa? Muito bem! E para hoje, vamos dar continuidade a essa aula e falar mais sobre a carta. Então, abram o livro de vocês na página 38 e olha só o que temos. Número 3, com a ajuda de um colega, leia as cartas a seguir. Carta do leitor. Então, vamos ler comigo? Vocês me acompanhem? Olha só. Carta do leitor. Caro editor da revista CHC. Toda semana nossa professora lê uma curiosidade da edição na sala de aula. E assim aprendemos uma série de coisas diferentes. Gostaríamos muito que publicassem mais matérias sobre os dinossauros e as calopsitas. Adoramos a revista. Segundo ano do Colégio Arte e Aprendizagem, São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha só, é uma cartinha que uma turma de segundo ano escreveu para uma revista. E o editor da revista colocou a cartinha deles numa página da revista. Que legal, hein? Então quer dizer que ele ouviu e ele leu a cartinha dos alunos, ouviu e vai fazer o que eles pediram. Muito legal, né? E temos aí também uma outra cartinha. É uma carta pessoal. Vamos ler? Vocês me acompanham na leitura? Olha só. Salvador, 15 de setembro de 2020. Querida Penha, é com muita alegria e emoção que escrevo para você. Espero que estejam todos com muita saúde e felizes. Temos vivido dias de muita luta aqui. Josué está desempregado e o dinheiro que poupamos é pouco para pagar todas as contas, supermercado e tantas outras coisas, mas temos esperança de que tudo melhore. Júnior também ficou desempregado, mas já arrumou trabalho. Está gostando do novo emprego, mas tem faltado muito à escola por causa do horário do trabalho. Yolanda, ao contrário, nunca falta aula. É muito estudiosa e sempre tira boas notas. Está louca para visitar os primos em Manaus. Vamos fazer um esforço para arranjar algum dinheiro para pagar a passagem dela para ir com a madrinha Zélia, passar o Natal e as férias de janeiro com vocês. Só de escrever um pouquinho fico feliz, me sentindo mais pertinho de vocês. Mande notícias, muitas saudades de todos. Um grande abraço e Deus os abençoe. Lucimara Miranda. Então, ó, aqui já é uma cartinha pessoal que alguém escreveu para alguém da família que está morando longe, certo? E agora, virem aí para a página 40, que temos uma atividade para fazer. Preencha o quadro a seguir comparando as duas cartas, essas duas cartas que a gente acabou de ler. Então vamos lá. Quem escreveu a carta? Carta 1. Quem foi que escreveu a carta? Vocês lembram? Vamos ver lá? Olha só. Quem foi? Você olhando na carta assim, onde que eu sei quem foi que escreveu? O que vocês acham? Muito bem! Aqui embaixo, ó, segundo ano do Colégio Arte e Aprendizagem. Então, voltamos lá e vamos escrever aqui, ó, alunos do segundo ano do Colégio Arte e Aprendizagem. E a carta 2? Quem foi que escreveu? Vamos ver? Olhando toda a carta, quem escreve, assina lá embaixo. Então, Lucimara Miranda. Vamos escrever Lucimara Miranda. Agora, para quem escreveu? Para quem foi escrita a carta 1? Vamos dar uma olhadinha? A carta 1, que foi escrita pelos alunos, eles escreveram para o editor da revista CHC. Então, vamos colocar lá no quadro. Para editor da revista CHC. E a carta 2? Para quem foi escrita? Então, tá lá no começo, ó, querida Penha.
Então, a carta foi escrita para a Penha. Estão colocando tudo certinho aí? Muito bem. Local e data. Vamos ver o local e data da carta 1? Onde aqui está o local e a data? Não tem aqui, né? E aí, como que a gente vai fazer? Vamos ver? Muito bem. A data em si não tem, eles não colocaram o dia, mas eles colocaram a cidade. Então, vamos colocar só a cidade, certo? E a carta 2, tem dia? Tem cidade? Tem, olha só, aqui em cima, ó, o nome da cidade, o dia que foi escrito. Então, vamos colocar lá. Olha só, Salvador, 15 de setembro de 2015. E agora? Agora o assunto. Vocês lembram sobre o que falava cada cartinha? Olha só, na cartinha 1, a gente sabe que os alunos do segundo ano escreveram para uma revista. Vocês lembram o que eles escreveram? Eles fizeram um pedido, não foi? E eles contaram alguma coisa também. O que a gente pode colocar ali nesse assunto? Muito bem, é isso mesmo. Vamos então escrever essa resposta? Olha só, pedido de mais matérias sobre dinossauros e calopsitas. Escrevam direitinho aí, hein? E a carta 2? O que estava escrito nela? Qual era o assunto da carta? Vocês lembram? A Pro leu aqui, vocês me acompanharam, hein? Isso mesmo, você está muito esperto, hein? Vamos escrever aí no espaço? Olha só, notícias da família que mora em Salvador. E eu vou dar um tempinho para vocês conferirem e ver se escreveram tudo certinho e eu já volto. Pronto? Conferiram, escreveram tudo, tá tudo certinho? Muito bem! Então, eu vou encerrando a aula aqui, lembrando vocês de estarem escrevendo aí para os colegas, aproveitem a treinar isso, tá? Mandem foto para a professora de vocês de todas essas atividades. Se resolverem escrever um bilhete, e-mail, carta, manda foto para a professora também, que ela vai adorar ver que vocês estão aí estudando, certo? E não esqueçam de continuar cuidando da saúde de vocês, combinado? Então, eu vou encerrando agora a aula por aqui. Um super beijo para vocês! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Freitas, do terceiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E aí, crianças, vamos trabalhar mais um pouquinho sobre poemas? Um assunto tão gostoso de ser visto, não é mesmo? Mas antes, vamos relembrar o que foi feito nas aulas anteriores? Primeiro, eu pedi que vocês gravassem um vídeo recitando um poema para o seu professor ou sua professora. Vocês fizeram? Eu tenho certeza que ficou um espetáculo. Depois, eu pedi para que vocês pesquisassem as características de um poema. Vocês descobriram o que um poema traz? Quando eu olho para ele, como ele é organizado? E aí? Descobriram? Eu dei dicas, hein, crianças? Ficou fácil? Vamos ver se vocês conseguiram descobrir. Se não, vamos descobrir juntos agora. Vamos lá? Então, nós estamos na unidade 2 do livro de língua portuguesa do SESI. Nós falamos sobre Para Rir e Pensar e Sonhar, sobre poemas, conhecemos alguns escritores e hoje nós vamos descobrir quais as características de um poema. Vamos ver qual
é a primeira? Você disse rima? Muito bem! Os poemas, uma das características dos poemas são as rimas. Isso mesmo! Mas afinal, o que são rimas? Vamos descobrir? Rimas são palavras que têm sons semelhantes no final. Como assim, professora? Olha, observem o exemplo. João grandão tem medo de rojão. Quais as palavrinhas desses versos que aparecem rimas? Quais as palavrinhas que têm o mesmo som no final? E aí? Muito bem! Grandão, que rima com rojão e que também rima com João, crianças. Isso mesmo, essas três palavrinhas terminam com a sílaba ão. Muito bem. Qual outra característica que organiza este tipo de texto? Poemas. E aí? Será que você falou versos? Muito bem! Quando eu vou ler um conto de fadas, eu vejo ele todo organizado em parágrafos. Os poemas, eles são organizados em versos. Muito bem, mas afinal, o que são versos? Vamos descobrir? Olhem lá, nós temos aqui o título, que se chama convite, e depois nós temos os versos, que é cada linha do poema. Olhem lá, poesia. Próxima linha, é brincar com palavras. Próxima linha, como se brinca. Próxima linha, com bola, papagaio e peão. Então, versos são cada linha de um poema. E aí, entenderam? Muito bem. E agora? Encontraram mais uma característica? Isso, crianças, muito bem! Você disse estrofe. Os poemas são organizados em estrofes, isso mesmo. Mas afinal, o que são estrofes? Vamos ver? Então aqui nós temos novamente, né, o título convite, os versos, que são cada linha do poema, e a estrofe. A estrofe é o conjuntinho dos versos. Então aqui eu tenho um conjunto de versos. Olha aqui. Abaixo eu tenho mais um conjuntinho de versos. Depois mais um e mais um. O nome do escritor não é contado como versos. E estrofes são esses conjuntinhos de versos. Vocês encontraram rimas? Eu encontrei. Olhem aqui. Na última estrofe, eu encontrei duas palavrinhas que rimam. Dia rima com poesia. Vocês também perceberam? Que bom, crianças! Então, façam leituras de poesia, apreciem, se brinquem com as palavras, tá bom? Nossa aula está terminando por aqui. Um grande beijo e um forte abraço! Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Estamos trabalhando nesta semana o gênero Fábula em Língua Portuguesa. Peguem o livro de vocês do SESI e abram lá na página 16. Estamos trabalhando a unidade 1. Qual é a moral da história? Fábulas e mais fábulas. Lá na página 16 tem a fábula O Menino que Mentia, que a professora já leu e nós observamos que está em prosa,
que a moral está explícita, que tem 8 parágrafos. Vocês se lembram? Que não é um animal que é como personagem, sim, um menino e os seus vizinhos. Também lemos na aula passada o corvo e a raposa, que está em em verso, né? Como vocês viram, como um poema em versos. A moral está explícita, porém não está no final do texto, não é verdade? Está no meio, mais ou menos no meio. Também percebemos que os personagens são o corvo e a raposa. Nós conhecemos um pouquinho mais sobre a característica que Jean de La Fontaine queria falar a respeito dos humanos, né? Para os humanos aprenderem. Conversamos sobre a lição de moral. E aí, hoje, nós vamos preencher lá na apostila, na página 19, a atividade 8. Preencha os quadros comparando os textos que você leu para indicar semelhanças e diferenças entre eles. Na página 20 estão as duas fábulas que a professora acabou de se referir, que é a fábula O Menino que Mentia e a fábula O Corvo e a Raposa. Na aula anterior eu pedi que vocês fossem preenchendo, que hoje a gente faria a verificação e também a Pro ia explicando para vocês um pouquinho sobre essa atividade. Então vamos lá. Os personagens da história. Quais são os personagens de cada uma das fábulas? Do Menino que Mentia, o menino e os vizinhos. Do Corvo e a Raposa, o corvo e a raposa. O que é personagem? São os seres ali que vivem a história, que praticam as ações, tá? Quais as características de cada personagem? Então, na fábula O Menino que Mentia, o menino era mentiroso, os vizinhos eram prestativos, né? E preocupados com a segurança do menino. No final, eles não foram porque acharam de novo que ele estava só caçoando, não é verdade? Porque todas as vezes que ele chamou, eles foram, né? Eles estavam preocupados, eles queriam ajudar o menino. E na fábula O Corvo e a Raposa, o corvo todo vaidoso, né? E a raposa esperta, não é verdade? Já fizeram essa parte? Conferiram aí? Quem já fez, já conferiu? Quem não fez, registrou? Vamos para as próximas perguntas. Forma como a história é contada. Lembram da estrutura que a professora falou para vocês? O Menino que Mentia era prosa, está escrito em prosa. Já O Corvo e a Raposa está escrito em verso, né? Como os poemas. O lugar da fábula em que a moral aparece. Os dois estão explícitos, vocês lembram? Os dois. Só que o Menino que Mentia está no final da fábula. Já o Corvo e a Raposa está no decorrer da fábula. Como a fábula começa? A do Menino que Mentia contando o que o pastor fazia e onde ele estava. Já na segunda fábula, contando onde o corvo estava e o que ele fazia. O que eu quero que vocês aprendam com isso? Mais uma dica. Que toda fábula começa começa contando quem é o personagem e onde ele estava, o que ele estava fazendo e onde ele estava. Podem sempre analisar isso nas fábulas, elas sempre vão começar assim. E ensinamento da fábula. No Menino que Mentia, ele nos ensina que para a gente não mentir, pois ninguém vai acreditar quando a gente falar a verdade. E também tomar cuidado com quem faz muitos elogios. Na fábula O Corvo e a Raposa nos ensina isso, para tomar cuidado com quem muito fica bajulando, né? Porque algum interesse tem, não é verdade? Bom, eu vou esperar um tempinho aqui para que vocês copiem, verifiquem, confiram aí o que vocês já fizeram, tá? Vocês gostaram dessas duas fábulas? Gostaram das fábulas que a Pro leu até agora?
Espero que estejam gostando, que vocês gostem desse gênero, né? Que ele é fabuloso, né? Ele traz, além de nos divertir, ainda traz um ensinamento. Bom, agora vou falar de uma coisa para vocês. Bichos que falam. Bichos que falam. Do que será que eu estou falando? Ah, isso mesmo, das fábulas. Bichos que falam só tem nas fábulas. Olhem só que imponência desse leão. Forte, feroz, lindo, rei da selva. Olha o ratinho aqui do lado. Todo pequeno, frágil. Mas ele deve ter alguma característica aí boa, né? Alguma coisa boa. O que será? Eu vou ler para vocês. Você sabia? Primeiro do leão. O leão é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre siberiano, conhecido como o rei da selva. Seu único predador é o ser humano. Que triste, né? Ele pode pesar 250 quilos e a sua expectativa de vida é de 20 anos de idade. O rugido de um leão pode ser ouvido em até 9 quilômetros de distância. Que emoção! Imaginem ouvir um rugido de um leão. Os leões, eles vivem na região sul do Saara, na África e na Índia também. Se alimentam de animais como zebra, búfalos, impalas e até mesmo elefantes. E olha agora uma curiosidade sobre o rato. A maioria dos ratos possuem hábitos noturnos. Eles compensam suas limitações visuais com um grande senso de audição e confiam principalmente em seu sentido de olfato para localizar comida e evitar predadores. Olha como é esperto! Os ratos têm capacidade de construir complexos de tocas na natureza ou em ambiente humano. Essas tocas costumam ter longas entradas e estão equipadas com túneis ou rotas de fuga. Olha, acabei de perceber que tem suas qualidades o rato, hein? Não é só o leão. Vocês acreditam que é possível um ratinho daquele tamanho salvar a vida de um leão, aquela enorme fera? O que vocês acham? Na próxima aula, nós vamos ler essa fábula, O Leão e o Ratinho. E aí a gente vai constatar se é possível um ratinho salvar a vida de um leão. Não percam a próxima aula, espero vocês. Um beijo, até mais! Oiê, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E a tarefa de ontem, hein? Eu andei recebendo algumas fotos dos trabalhinhos de vocês e algumas professoras e eu confesso que eu fiquei encantada. Como vocês são caprichosos, como foram criativos, como fizeram pinturas lindas, fizeram uso de onomatopeias e tudo mais. Eu amei, morri de orgulho de vocês. Bom, agora vamos pensar junto com a Pro. Ao longo dessa semana nós tivemos contato com dois tipos de texto. Nós trabalhamos com mitos e com histórias em quadrinhos. O repertório de vocês está cada vez maior, não é mesmo? É muito chique falar assim. Vocês estão muito elegantes nessas tipologias textuais. E que tal deixar esse repertório ainda maiorzão? Pois é, hoje a Pro vai trabalhar com vocês com poemas. Isso mesmo, um novo gênero textual. Bom, mas não é um poema qualquer que a Pro vai trabalhar com vocês. Como toda semana nós trabalhamos uma aula especial destinada ao projeto de Itapetininga, a aula de hoje será para isso. Nós trabalharemos um novo poema do poeta do Monte Santo, o Edson de Abreu Souza. Se lembram daquela aula que a Pro trabalhou com vocês? A Pro apresentou um poema muito emocionante naquela aula para vocês, que ele fazia uma homenagem cheia de amor e saudade para a mãe dele. Lembram-se? Qual era mesmo o nome desse poema? Era Lençol Dobrado? Acho que não. Era Lençol Rasgado. Puxa vida, também não é. Ah, sim, era Lenço Riscado. Isso mesmo, a memória de vocês não falha, já da professora.
Pois bem, naquela aula a Pro trabalhou com vocês um pouco da biografia do poeta do Monte Santo, falamos sobre fatos importantes da vida dele, sobre a escola que recebeu o nome dele como homenagem e muitas outras informações. Hoje eu escolhi um poema dele um pouco mais divertido. Não é tão emocionante, mas é muito legal. Mas antes da Pro apresentar para vocês esse poema novo de Edson de Abreu Souza, eu quero trabalhar com vocês a definição do que é um poema e as características principais desse tipo de texto. Então, deem uma olhadinha aqui. Está lá a definição. Poema é um gênero literário cuja apresentação pode surgir em forma de versos e estrofes, com a finalidade de manifestar sentimentos, emoções e até divertir. É muito comum a gente não conseguir identificar ou até confundir o que são versos e estrofes, mas a Pro vai esclarecer para vocês. Então tá lá. Há na estrutura de um poema, verso, que representa cada linha do poema. Então, cada linha escrita, vocês vão observar na hora da leitura, é um verso. A estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. Então, quando eu junto muitas linhas lá, quando eu junto muitos versos, eu formo aquele bloquinho que se chama estrofe. Há também rimas, que são palavras de sons iguais ou similares. Resumindo, um poema tem, geralmente é em versos, ele tem ritmo, o que muitas vezes possibilita um poema ser até cantado. Super legal, né? A rima, que a Pro já explicou o que é, as estrofes, que vocês já estão craques, normalmente expressa sentimentos. No caso do primeiro poema que a Pro apresentou para vocês, era o sentimento de saudade, de amor pela mãe, e no de hoje é uma coisa mais bem-humorada, uma coisa mais divertida. E, por fim, as repetições, que assim como o ritmo facilita se a poesia for cantada. Bom, há também uma característica em comum entre o poeta do Monte Santo e o Inhobentico, que a Pro trabalhou em aulas anteriores com vocês, que é a variação linguística. Lá no poema do Inhobentico, do Pitoco, vocês repararam, tanto na escrita como na hora que a Pro foi ler, que ele falava de um jeito até meio caipira, super divertido. E é assim mesmo, a palavra não está escrita errado, o poema dá essa liberdade ao seu autor. E nesse poema que a Pro vai apresentar hoje para vocês, aconteceu a mesma coisa. O Edson de Abreu Souza, o poeta do Monte Santo, fez uso da variação linguística. Tranquilo até aí, pessoal? Estão preparados para o poema? Eu acredito que vocês irão amar. Bom, só que antes da professora realizar a leitura, eu quero retomar uma coisa com vocês. Vocês se lembram que lá na nossa aula sobre o poeta do Monte Santo, a Pro pediu uma pesquisa para vocês? E eu disse que quem não tivesse acesso à internet, que ficasse na maior tranquilidade, porque eu faria a pesquisa e apresentaria outros poemas para vocês, não é verdade? Pois bem, chegou o dia. A Pro está mantendo a palavra aqui com vocês. Eu fiz a pesquisa e escolhi esse poema para partilhar com vocês hoje. O nome dele é Só de Cueca e diz assim: eu estava lá no campo, num jogo de peteca, me roubaram toda a roupa, me deixaram só de cueca. Meu Deus do céu, como é que eu vou embora pelas ruas da cidade com minhas pernas de fora? Entrei no quintal, veja só como é que é, de lá tirei uma toalha e um vestido de mulher. Tampei a cara com a toalha para ninguém me conhecer. Cheguei em casa de saia, rebolando sem querer. Vocês imaginam essa cena? Que coisa mais engraçada, o apuro que ele passou? Pois é. Bom, agora que vocês já se localizaram sobre esse novo tipo de texto, sobre a definição, as características, a Pro quer trabalhar um novo conteúdo com vocês, que eu iniciarei na aula de hoje e finalizarei na aula de amanhã. Vocês sabiam que existem usos dos porquês? Pois é, existem 4 opções de uso dos porquês e a Pro vai trabalhar e vai explicar cada um deles para vocês. Observem aqui na ilustração. O primeiro é o porquê escrito separado e sem acento. O segundo é o porquê separado, mas acentuado, com acento circunflexo. O terceiro é o porquê que está escrito todo juntinho e sem acento também. E o último está escrito juntinho, mas também é acentuado. E cada um deles é usado num determinado momento. O primeiro aqui é quando há uma pergunta e esse porquê está escrito lá no início da frase, como por exemplo aqui, ó, por que você foi embora? Já o porquê separado, que é usado no final da frase, a dica que a Pro dá para vocês é a seguinte: sempre que o porquê estiver pertinho de um sinal de pontuação lá no final da frase, vocês devem escrevê-lo separado e com acento.
Já o porquê escrito juntinho é uma resposta. Não perguntou aqui, ó, atrasaram por quê? E a pessoa respondeu, porque choveu, com o porquê junto. E o último, o porquê juntinho e com acento, que é usado como substantivo. Nesse caso, você pode substituir a palavra porquê, como por exemplo, por qual motivo. Então aqui, ó, você sabe o porquê disso? Eu posso substituir esse porquê acentuado pela palavra motivo, dizendo, você sabe o motivo disso? Até aí tudo bem, pessoal? Acalmem o coração que a Pro vai dar mais exemplos, ó. Vamos lá. Porquê junto? Quando corresponde a uma explicação ou uma causa, como por exemplo, vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Ele está justificando o motivo pelo qual ele está indo ao mercado. O porquê separado sem acento, em perguntas diretas ou indiretas, ou quando puder ser representado por qual razão ou qual motivo. Quando eu puder fazer essa troca, eu uso esse porquê. Como aqui, ó, por que você comprou esse casaco? Porquê juntinho com acento. Quando é usado como substantivo, podemos substituir por o motivo ou a razão. Como aqui, ó. Não consigo entender o porquê da sua ausência, eu não consigo entender o motivo ou a razão da sua ausência. E por fim, o porquê separado com acento. Quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação ou exclamação, e tiver o significado pelo qual motivo. Então tá pertinho do ponto no final, como aqui, ó. Estudei bastante ontem à noite, sabe por quê? Daí eu coloco o porquê separado com acento. Eu sei que o conteúdo parece um pouquinho complicado, mas fiquem tranquilos que na aula de amanhã nós seguiremos conversando sobre ele também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que voltem animados para a aula de amanhã. Um beijo e fiquem com Deus! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.